Quando Herman Melville terminou de escrever o clássico Moby Dick, ele escreveu uma carta para o seu amigo Nathaniel Hawthorne, onde ele disse, abre aspas, eu escrevi um livro maligno. Ele não explica o motivo para o seu amigo, mas a interpretação tradicional do clássico Moby Dick é que a história é uma parábola sobre a obsessão do homem em vencer a Deus. Você deve conhecer a história meio por cima. O capitão Ahab, ele teve uma de suas pernas comidas por uma baleia cachalote chamada Moby Dick. O texto inteiro é a narração dessa busca terrível de Ahab contra a sua baleia arqui-inimiga. É uma busca por vingança. Ele quer caçar e vencer a baleia que lhe havia comido uma perna. No livro, o Ahab consegue juntar vários imediatos no seu navio e convence um por um a entrar naquela jornada maluca de caça àquela baleia específica. As pessoas viviam muito da caça à baleia naquele tempo. O óleo da baleia servia para aquecer a noite, então também a dar luz, né, com as luminárias. A carne da baleia servia para comer. O couro da baleia servia para se comer. A baleia servia de muitas coisas para aquele povo naquele tempo. E eles desprezam outras baleias e buscam uma baleia específica, a terrível Moby Dick. E todo mundo naquele navio, por mais que tenham histórias diferentes, sejam de culturas diferentes, sejam de povos diferentes, todos acabam convencidos pelo Ahab a entrar naquela jornada suicida em busca de Moby Dick. Em sua louca obsessão, aquela busca se torna a obsessão de todos que viajam com ele. E então o livro narra essa experiência de modo totalmente cravejado de citações bíblicas. Você vai lendo o clássico Moby Dick, não as versões resumidas que você encontra para crianças, mas o livro original, e existe muita citação bíblica ali. Deus é citado o tempo inteiro. Existe até a experiência de uma ida à igreja, onde o pregador da igreja dos marinheiros prega um sermão em Jonas. E então, o capítulo 9 de Moby Dick é ele inteiro um sermão sobre o que aqueles marinheiros poderiam aprender com a história de Jonas. O que a gente sabe é que em Moby Dick, o homem que se sente mastigado por Deus e que sente que Deus tirou algo dele, que Deus arrancou algo dele através de suas leis, o homem acha que a única forma de se livrar dessa dor e a única forma de se vingar de Deus é o perseguindo e o vencendo. Vencer a Deus, então, seria a única forma de se libertar dele em Moby Dick. É um livro maligno, segundo o seu próprio autor, porque mostra justamente como o homem está o tempo inteiro obcecado por tentar se vingar daquele que lhe tirou alguma coisa. Quando a gente lê o livro de Jonas, a gente encontra o relato de alguém que também está no mar e que também está, de alguma forma, tentando vencer Deus. Enquanto Ahab, no livro do Melville, está tentando vencer Deus através de destruí-lo, e aqui na figura dessa baleia poderosa, Jonas quer vencer Deus através de evitá-lo. Ahab quer enfrentar Deus cara a cara. Jonas tenta fugir de Deus. Enquanto Ahab busca incessantemente até achar a sua baleia, que representa ali o seu Deus que lhe tirou alguma coisa, Jonas tenta fugir de Deus, mas acaba de cara, não só com a baleia, mas acaba face a face com o próprio Deus naquele mar. Quando a gente lê Jonas capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, nós encontramos o Jonas que precisa aceitar o destino de que muito mais do que uma baleia, ele seria engolido por Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Jonas 1:11. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles.
Queridos, a gente encontra aqui parte do processo de queda de Jonas, de descida de Jonas. Nós já lemos na história que Jonas foi aquele profeta de Deus, que Deus aparece a ele, ordena que ele vá pregar o evangelho à cidade de Nínive. A cidade de Nínive ficava a mais ou menos 400 quilômetros de onde ele estava, e então ele foge, ele sai da sua terra em Gat-Hefer, ali na região de Jerusalém mais ou menos, da Galileia, e ele corre para Jope. Jope fica a mais ou menos 80 quilômetros de onde ele está, aí dá 2 ou 3 dias de caminhada, mais ou menos, algo mais curto se ele for de carroça ou de cavalos, e ele chega a esse porto. Ele encontra um navio muito difícil de ser encontrado, não era uma viagem que saía de mês em mês, era uma viagem muito rara até a Espanha, e ele encontra esse navio que lhe levaria a 4.000 quilômetros de distância de onde ele estava. Ele iria agora sair da região de Jope, iria então tentar chegar em Tarsis. Mas logo no começo da sua viagem, aqui a indicação dessa parte do texto é que eles ainda não estavam tão longe da terra, já que os marinheiros tentaram remar até a terra no meio dessa dificuldade. Jonas dá de cara com uma tempestade. Ele é acordado do seu sono, os marinheiros tentam resolver aquele problema, Jonas se revela como alguém fugindo de Deus, e agora os marinheiros precisam fazer alguma coisa. Eles têm que fazer alguma coisa, eles estão prestes a morrer, todos morreriam ali. E então eles perguntam para Jonas: o que é que a gente tem que fazer com você para que o mar se acalme? Jonas agora é tratado como responsável por aquela tempestade. Eles já entenderam, já que Jonas os havia dito, que aquela tempestade estava acontecendo porque Deus estava atrás de Jonas. Jonas tentou fugir de Deus, mas Jonas não conseguiu. Deus o encontrou no mar e o povo quer saber, já que eles estão naquela tempestade, o que é que eles fazem com Jonas. Dentro do livro Moby Dick, no sermão que o pastor, o padre Maple, prega àqueles irmãos, ele diz que aquele navio foi o primeiro barco contrabandista de que se tem notícia. O contrabando era um homem, era Jonas. Ali Jonas não deveria estar naquele navio. Eles esperavam que Jonas os instruísse de alguma forma. Que Jonas dissesse para eles agora como fazer para aplacar a ira desse Deus. O que fazer para evitar que esse Deus os matasse, que aquela tempestade os destruísse. E aquele era o momento para que Jonas exercesse seu ministério. Era o momento para que Jonas pudesse confessar suas falhas, apresentar a severidade de Deus, convidar aqueles homens ao arrependimento com ele. Amigos, eu estava fugindo de Deus, mas eu entendi que não dá para fugir dele. Esse Deus é poderoso, esse Deus é soberano, este é o Deus de Israel sobre os céus e sobre o mar. Que todos nos voltemos a ele em oração e arrependimento para que ele nos perdoe. Mas não é isso que Jonas faz. Jonas foge de pregar aos gentios em Nínive, Jonas evita pregar aos gentios no barco. Jonas não só evita ir até quem precisa para pregar, mas Jonas evita pregar quando o povo vem a ele. Chegaram: Jonas, me evangelize, Jonas, me prega o evangelho, Jonas, me ensina de Cristo. E Jonas, nada. Parece a gente, né? A nossa vida, em que constantemente a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho e a gente não sabe o que fazer. E alguém está triste, alguém está deprimido, alguém não vê sentido para a vida, alguém conta algo do sofrimento da sua vida e às vezes está dando ali a brechinha que a gente precisa para pregar o evangelho. Alguém chegou: estou tão triste, eu estou tão para baixo, estou tão deprimido. Aí diz: mulher, já procurou uma terapia? Já procurou ajuda profissional? Ô mulher, eu conheço aqui um vídeo motivacional que vai te ajudar. E diz: eita, antes de qualquer outra coisa, é a chance que a gente tem de ensinar sobre o nosso Senhor, que é aquele que nos dá sentido e razão para a vida. Mulher, tu não sabe, amigo, cara, tô doente, tô sem grana, tô com um casamento ruim. O mundo à nossa volta é cheio de oportunidades para que a gente possa entrar nelas e apresentar o evangelho. Claro, alguém está doente, a gente também oferece um médico. Alguém está passando por problemas psicológicos, a gente se preocupa com a ajuda profissional. Mas entenda, ajuda profissional qualquer terapeuta pode dar. Um médico, um ateu, pode ser um bom médico. Nós temos algo que o mundo não tem para dar, que é o evangelho. Então, quando nós estamos diante dos temores do mundo, queridos, Deus está nos dando a oportunidade de solucionar os temores do mundo com o evangelho. Apresentar para eles que a grande razão dos nossos temores, dos nossos sofrimentos, é porque o pecado entrou no mundo. Jonas poderia usar aquela oportunidade para dar àqueles gentios aquilo
que ele se recusou a dar a Nínive. Ali seria a marca do arrependimento de Jonas. Eu vou pregar a esses gentios, o que vai mostrar que eu estou arrependido de ter fugido de pregar aqueles outros gentios. Jonas não faz isso. Jonas continua fugindo. Mesmo quando Deus coloca gentios na sua frente, quase que implorando por pregação. Às vezes a gente não está pronto para usar as nossas próprias falhas como um instrumento para a pregação do evangelho. Porque, queridos, aqui os ímpios estão olhando para Jonas e vendo Jonas no seu pior. Eles não estão olhando para Jonas e encontrando o Jonas profeta do Deus vivo, que estava com o povo de Israel, profetizando o aumento das fronteiras. Eles estão vendo o Jonas fraco, frágil e pecador. Às vezes, o mundo não vai nos encontrar no nosso melhor. Às vezes, os seus amigos descrentes vão te ver no teu pior. O vizinho vai te ver no momento em que você está falando alto com seu filho. O teu colega de trabalho vai te ver no momento em que você está concordando com alguma ética que nem sempre é a melhor. Às vezes, os seus colegas da universidade vão te encontrar nos momentos de fraqueza espiritual. E esses são momentos que a gente acha que a gente não devia pregar. Esses são os momentos que a gente acha que, puxa, eu estou vacilando, eu fiz uma coisa errada, pequei, e os ímpios me pegaram no meu pecado. Essa é a hora que eu faço o quê? Finjo que nem sou crente, que é para ver se não mancha o nome da igreja. Queridos, quando os ímpios nos pegam nos nossos pecados, essa é uma oportunidade que Deus nos dá de usar o nosso arrependimento como uma forma de ensinar os ímpios. E dizer, cara, é mesmo, eu errei, eu vacilei, eu fui contra a minha própria fé. Às vezes os ímpios querem te ajudar e te desculpar pelo seu pecado. Que é isso, cara? É assim mesmo, todo mundo faz isso. Tu é crente, mas tu é homem também. Qual é o problema? E é nessa hora que a nossa postura diante dos ímpios é a postura de arrependimento. Porque o nosso arrependimento pode ser um instrumento para levar o evangelho a quem está à nossa volta. Jonas não faz isso. Jonas não usa a oportunidade de arrependimento, não usa a oportunidade de voltar atrás como um recurso para apresentar para aqueles homens não apenas a severidade, mas também a bondade e a misericórdia de Deus. Jonas simplesmente permanece firme na sua escolha de fugir do Senhor. Ele aceita ser um contrabando e ele quer ser tratado como o resto das cargas. As pessoas estão preocupadas simplesmente com sobreviver. Jonas, o que é que a gente faz para que o mar se acalme? Eles não entendiam que eles estavam diante de um Deus que era muito mais tempestuoso que qualquer oceano. E que era importantíssimo que Jonas mostrasse, queridos, o problema de vocês não é o mar, o problema de vocês é o Senhor. Vocês não têm que ter medo da altura das ondas, vocês têm que ter medo daquele que levanta as ondas com o seu sopro. Você já soprou na praia? Não acontece nada. Se você soprar numa bacia, dá alguma coisa. Minha filha aprendeu a soprar no canudo. Adora soprar, faz alguma diferença. Leva um canudo na praia, vai na beira-mar com um canudinho, você não afeta o oceano. E aquelas ondas se levantaram porque Deus respirou. Eles não tinham que ter medo simplesmente das ondas, eles tinham que ter medo daquele que levantou aquelas ondas com o poder da sua voz, com o poder da sua vontade. A gente viveu em um tempo em que as pessoas viveram com medo de um vírus, com medo da pandemia, com medo da morte, com medo da doença, com medo de perder os seus. E a gente tinha que ser voz para quem estava do nosso lado. Não só a voz do cuidado, não, usa máscara, se vacina, mas também a voz da esperança. Existe vida para além dessa aqui. E se Deus nos levar, a gente sabe para onde a gente vai. E a gente tem uma esperança para além dessa vida. Nós, como igreja, precisamos ser esperança para o mundo, para além das dificuldades do mundo. Nós não somos só voz para acalmar as pessoas na dificuldade. Vai dar tudo certo. Temos que ser voz para apresentar as pessoas para o que está além da dificuldade. Jonas falha. E Jonas parece olhar para as coisas do mesmo jeito que os marinheiros olhavam. Como se todo o problema fosse o tamanho do mar. Quando o problema, na verdade, era o tamanho do amor e da severidade de Deus com Jonas naquele momento. Jonas responde à pergunta daqueles homens. Eles perguntaram: o que é que a gente faz contigo para que o mar se acalme? Deus quer te pegar e Deus está pegando a gente junto. O que é que a gente faz? O mar está cada vez mais tempestivo. E a resposta de Jonas foi: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei
que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Jonas assume a culpa do que está acontecendo. Jonas, pelo menos, não nega que a culpa era dele. Nesse sentido, Jonas parece um tanto corajoso aqui. Até mais corajoso que a gente, às vezes. Porque Jonas pôde olhar para aquela comunidade e dizer, gente, ó, vocês estão aqui morrendo, jogaram as cargas fora, perderam os recursos, provavelmente o motivo da viagem agora está afundando, vocês estão com medo de perder a vida, a culpa é minha. E eu tenho que sofrer por isso. Me joguem fora. Jonas teve uma coragem a ser honrada aqui, porque ele é um homem um tanto covarde, né? Fugindo da missão de Deus. Mas ele exerce uma coragem maior do que a nossa, muitas vezes. Raramente a gente tem coragem de olhar para os outros e dizer, gente, nós estamos nos dando mal e a culpa é minha. Gente, essa empresa está afundando e o responsável por isso sou eu. Gente, esse ministério não está indo para frente e quem está atrapalhando tudo sou eu. A gente raramente faz isso. Raramente, é muito difícil. Depois que a gente teve uma primeira conversa nas assembleias sobre os desafios financeiros da igreja, uma jovem me chamou para conversar. Aí me chamou, a gente sentou, ele disse, pastor, a culpa também é minha. Porque eu tenho recebido um dinheiro e tal, Deus tem me sustentado, eu não tenho ofertado em nada na igreja. Em nada. E eu queria confessar aqui que eu estou só usufruindo sem contribuir de forma nenhuma. A culpa, em parte, disso aqui é minha. E a gente, sabe, é uma postura que a gente raramente assume, né? A culpa é sempre dos outros. Os outros não estão fazendo, os outros não estão contribuindo, os outros não estão chegando junto. Não, mas eu não. Eu sempre estou ali, mesmo que eu nem sempre seja lá muito firme. Quando eu sento com casais em crise, nunca sento com casais que assumem as próprias culpas. Geralmente a postura é, pastor, você não sabe como ela é horrível, pastor, você não sabe como ele é horrível, e está sempre, sabe, um tentando encontrar no outro os motivos do casamento está indo mal. A nossa cultura é uma cultura de desresponsabilização cada vez mais profunda. A culpa é do signo, a culpa é das estrelas, a culpa é da infância, a culpa é dos pais, a culpa é dos traumas, a culpa é do ambiente, a culpa é dos filhos, a culpa é do pastor, a culpa é da pobreza, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, e raramente a gente olha para os outros para dizer a culpa é minha. Pastor, meu casamento está indo mal e quem está destruindo esse relacionamento sou eu. A culpa é minha. Minha mulher tem o defeito dela, mas se eu mudasse esse casamento ia melhor. Sabe quantas vezes na vida eu ouvi isso? Nenhuma. Pastor, meu marido tem seus problemas, ele podia ser um marido melhor, mas se eu mudasse, esse casamento ia para frente. Sabe quantas vezes eu ouvi isso? Nenhuma. Nunca, jamais. Pastor, eu estou olhando aqui para Manaim, estou vendo algumas coisas que podiam ir melhor, e eu estou achando que as coisas que estão indo mal na igreja, pastor, eu podia estar lá resolvendo, e não estou resolvendo porque eu sou preguiçoso. Sabe quantas vezes eu ouvi isso na minha vida? Nenhuma. Porque o normal é dizer, pastor, eu não gostei disso, o ministério tal tem que resolver tal coisa, pastor, minha esposa isso, pastor, meu marido aquilo, pastor, meus filhos aquilo outro. E raramente a gente vive a vida olhando para nós mesmos e tentando encontrar em nós aquilo que a gente pode melhorar para amar o outro e para servir o outro. Tudo aquilo que nos incomoda nos nossos casamentos é sempre aquilo que está fora de nós. Raramente a gente olha para o que está em nós. Aquilo que nos incomoda na igreja geralmente está fora de nós. Raramente a gente olha para dentro. Jonas pode pelo menos dizer isso, né? Gente, essa tempestade está vindo por causa de mim. Jonas podia dizer, vocês são gentios, vocês são ímpios, vocês não conhecem o Deus de Israel. Eu estou sofrendo, mas bem que vocês merecem. Olha, a tempestade veio, beleza, Deus está punindo vocês também. Jonas não faz isso. Jonas pelo menos diz, a culpa é minha, o problema de Deus é comigo, se eu for jogado fora desse barco, eu tenho alguma convicção de que Deus vai parar de atormentar vocês. Quando foi a última vez que você sentiu que tudo poderia ser melhor se não fosse por você? Quando foi a última vez que você pensou que o casamento não vai bem por culpa sua? Que sua vida talvez não seja lá grande coisa espiritualmente e que você não tem ninguém para culpar além de você mesmo? É claro que a gente também precisa lutar contra as tentações da autocomiseração. Mas muitas vezes a gente devia estar lutando contra o pecado do orgulho e de se esquivar da nossa própria responsabilidade sobre a nossa própria vida. A gente deveria seguir, pelo menos parte do exemplo de Jonas, e dizer que muitas vezes as coisas vão mal à nossa volta e que nós é que deveríamos estar trabalhando para resolver
essas coisas, entendendo que nós poderíamos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus e se arrepender dos nossos pecados. Jonas poderia se arrepender do seu pecado ali, mas Jonas tem uma solução muito mais radical. Ele quer ser lançado no mar. Ele quer morrer e assim resolver o problema daqueles marinheiros. Jonas aparece como um suicida aqui na história. Tem aí um quê de autossacrifício. Mas a gente sabe, e Jonas sabe, talvez os marinheiros não soubessem, que bastava Jonas se arrepender. Jonas faria uma oração, o capitão do navio convidou Jonas para orar, e não tem nenhum registro de Jonas orando. Aqui a gente tem os marinheiros ímpios orando aos seus deuses, pedindo a misericórdia de seus deuses, mas nenhum registro de Jonas procurando Jeová. Jonas poderia simplesmente retroceder e dizer: Deus, me arrependo, no pó e na cinza. E então aquela tempestade talvez cessaria. Jonas poderia retornar para a praia e então seguir com a sua missão. Mas Jonas tem uma ideia muito melhor. Eu prefiro que esses homens me matem. Por que a gente faz assim, hein? Por que a gente age desse jeito? Às vezes os maridos chegam para mim: pastor, não dá mais. A gente só se maltrata nesse casamento, a gente só se trata mal, eu não aguento essa mulher, eu vou embora. É melhor eu ir embora do que a gente ficar se tratando assim e sendo infeliz. Eu digo: brother, tem uma alternativa, muito mais simples. Muito mais simples. Qual é, pastor? É você se arrepender. Você se arrepende, você muda, e olha só, metade do casamento vai ficar bom, pelo menos uma parte. Que tal? Se você começar... Não, de jeito nenhum. A gente às vezes tem essa postura de fuga, né? As coisas vão indo mal e diz: não, acabou, não tem mais jeito, eu vou embora. A gente pula de igreja em igreja, pula de relacionamento em relacionamento, pula de emprego em emprego, porque a gente sempre acha que não dá para resolver nada. A única forma de resolver é evitando o conflito e morrendo. Jonas quer simplesmente acabar com tudo aqui. Aqui a gente tem um Jonas que podia simplesmente voltar atrás. A gente olha a história e até tragicômico assim. Você está lendo e diz: Jonas, cara, o infeliz, mano. É só dizer: Deus, me perdoa. É só pedir perdão, é só voltar atrás, mas ele prefere morrer a se arrepender. E nossa, como Jonas parece a gente. Quando a gente muitas vezes prefere o fim da nossa vida a ter que pedir desculpa. Quando a gente prefere o fim do casamento a pedir perdão. Quando a gente prefere o fim do ministério a se reconciliar com as pessoas. A gente prefere que tudo acabe a ter que baixar a cabeça e assumir que estava errado. É melhor o fim de tudo do que eu ter que baixar a cabeça e reconhecer a minha culpa. Jonas prefere morrer. Os defeitos de Jonas não deveriam motivar Jonas à autocomiseração mundana ou a uma culpa mundana. Deveria motivar Jonas ao arrependimento. Mas Jonas não confessa arrependimento na sua confissão de culpa. Jonas confessa culpa sem se arrepender. E isso é extremamente possível, meus queridos. Porque nos nossos pecados, assumir a nossa culpa, assumir que pecamos, é só metade do caminho. Você pode assumir: não, pastor, fui eu mesmo. Não, pastor, eu fiz mesmo. Não, eu realmente pequei contra Deus. E isso é só um reconhecimento. Não ser uma postura de um coração que entende que precisa se acertar com Deus. Jonas quer ser tratado como uma carga do navio. Ele estava dormindo no fundo do barco e entendeu que, na verdade, a única solução era dormir no fundo do mar para sempre. Ele preferia morrer a se arrepender. Veja, esse é como disse o Albert Camus, né, o único problema filosófico verdadeiramente sério, o problema do suicídio. A gente vai lendo aqui e a gente acha esquisito Jonas querer morrer ao invés de se arrepender. Mas o que será que passava na cabeça de Jonas aqui? O tipo de confusão mental que pode levar Jonas a esse tipo de decisão extremada, uma decisão que muitas vezes pode ser nossa também. Onde em momentos extremos da nossa vida, em crises profundas de depressão, em momentos de sofrimentos incomuns, a gente pode imaginar que é melhor morrer do que viver assim. É melhor morrer do que ter que lidar com isso. É melhor morrer do que ter que assumir a minha culpa. É melhor morrer do que ter que resolver esses problemas. É melhor morrer do que ter que mudar o meu estilo de vida. Quantas vezes eu conversando com colegas pastores que têm passado por crises depressivas, muitas vezes a postura suicida vem disso. Eu prefiro morrer do que ter que mudar a forma como eu vivo. Eu prefiro morrer do que as pessoas saberem do que eu tenho feito.
Eu prefiro morrer do que ter que lidar com isso na minha vida. Jonas preferia morrer. E a gente vai lendo a história de fora, dizendo: Jonas se arrepende, cara. Não precisa disso. E isso deveria ser o modo como a gente olha para a nossa própria vida. É só se arrepender, não precisa disso. É só corrigir a rota, não precisa disso. A tentação suicida é uma tentação que vem pelo engano e pela mentira. Jonas se sente compelido à morte porque Jonas não considerou todas as possibilidades, ou porque ele rejeitou a possibilidade real da sua vida ser resolvida. Mas não, Jonas aceita as mentiras do diabo, ele aceita as mentiras que entram em sua própria mente e está convencido de que a morte é o único caminho. Talvez você já tenha passado por esse tipo de coisa. É melhor morrer do que viver assim. É melhor morrer do que minha esposa descobrir meu adultério. É melhor morrer do que meu chefe descobrir que eu desviei parte do dinheiro. É melhor morrer do que meu marido descobrir o meu passado. É melhor morrer do que a igreja ter que me ouvir pedir perdão. Satanás te faz acreditar no absurdo. Ler a história de Jonas nos faz entender que obedecer a Deus muitas vezes dói. E Satanás quer nos fazer acreditar que muitas vezes, quando a gente está fraco e falho, a morte pode ser uma solução. O pastor Maple, pregando lá no capítulo 9 de Moby Dick, ele diz que se obedecermos a Deus, desobedecemos a nós mesmos. E é no desobedecer a nós mesmos que está a dificuldade de obedecer a Deus. Queridos, eu imagino o quanto deveria doer para Jonas ter que se arrepender, ao ponto dele preferir morrer a se arrepender. Mas, queridos, obedecer a Deus muitas vezes é negar a si. É o que a gente lê em Mateus 16, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para poder obedecermos ao Senhor, nós precisamos ter coragem de não simplesmente sermos lançados no mar fisicamente, mas coragem de lançar o nosso orgulho, lançar o nosso ego, lançar os nossos medos no mar e confiar que Ele pode nos perdoar e nos receber. Agora, o corajoso Jonas sequer tem coragem de se lançar no mar. Jonas aqui não está pensando em auto-sacrifício, como foi na história de Sansão. Jonas está pensando em jogar a responsabilidade sobre os imediatos do navio. Vocês me joguem no mar. Jonas mistura uma disposição de auto-sacrifício com um tipo de passividade diante do mal que ele próprio causou. Assim, ele é como a gente na vida real, onde o nosso pecado também tenta se disfarçar de alguma virtude. Quantas vezes eu não ouvi confissões de pecado disfarçados de virtude? Disfarçados de virtude. Maridos viciados em pornografia, que quando confrontado dizia: pastor, mas é melhor isso com adultério. Minha esposa não chega junto. É melhor eu estar viciado na pornografia em casa do que estar traindo por aí, não é não? É bom, melhor é discutível. Mas essa não é a postura de alguém que está arrependido com o pecado. De alguém que entende que está fazendo algo contra Deus e contra o outro. Quantas vezes a gente disfarça de virtude nosso mal? Porque nós temos uma lei de Deus escrita no nosso coração. A gente entende que existem alguns padrões de certo e errado. E você tem que achar uma justificativa na sua cabeça para poder fazer o mal. Não, mas esse patrão, vagabundo, rico, faz nada, mal vem aqui e está ganhando dinheiro da empresa inteira. Se eu estou tirando aqui um pouquinho por fora, é só justiça. Não é roubo, é só justiça. A gente sempre tenta: pastor, mas o meu marido me trata mal. Ele não é carinhoso. Eu tenho esses flertes aqui na internet, mas, sabe, eu estou só flertando, pastor. Não vai virar nada de verdade, não. É só para poder suprir uma coisa que meu marido não me dá. E a gente vai criando justificativas na nossa cabeça para o mal que a gente tenta fazer. A gente tenta colocar virtude para disfarçar e maquiar o nosso pecado. Queridos, mas Deus vê. As falsas virtudes não acalmam a tempestade da ira divina. Jonas sabia que era por causa dele que aquela grande tempestade caía sobre todos. Vejam, esses homens sofreram sem terem culpa direta do sofrimento que estava sobre eles. Jonas era o fujão, os homens no barco estavam sendo prejudicados pela fuga de Jonas e pelo pecado de Jonas. Ele diz: é por minha causa que essa grande tempestade caiu sobre vocês. O pecado de Jonas trouxe desgraça sobre os outros. Porque o nosso pecado afeta os outros. O nosso pecado prejudica as outras pessoas. A gente acredita nisso em um nível natural, né? Em um nível mais natural. Uma esposa decide abandonar a vida íntima no casamento
porque o marido não faz por onde, e isso ajuda a destruir o casamento. O marido decide que não vai mais aguentar os desaforos em casa, começa a responder a esposa com rispidez, e então vai minando o relacionamento. É uma relação de causa e efeito simples. Você rouba e você vai para a cadeia. Você usa droga e você fica viciado. Você se prejudica com o seu pecado. Agora, isso também se dá de modo espiritual. Não é só no nível material e simples, numa relação de causa e efeito. Fiz algo errado, então veio a consequência do algo errado. Deus ainda age soberano e poderosamente para trazer a sua força contra o nosso pecado. Isso também acontece de modo espiritual. O seu pecado afeta espiritualmente quem está à sua volta. É por isso que Mateus 18 é muito sério, quando fala que aqueles que vivem sem arrependimento devem ser excluídos da comunidade. Nós devemos ter medo, devemos ficar receosos de viver com crentes que não vivem em arrependimento. Existe uma história que Irineu conta, um dos primeiros grandes líderes do cristianismo depois dos apóstolos, que ele ouviu de Policarpo. Policarpo era um discípulo do próprio João, o evangelista, que lhe teria dito que uma vez ele fugiu de uma casa de banho porque lá encontrou um herege chamado Cerinto. Cerinto era um grande herege da igreja primitiva, e quando João chegou nessa casa de banho e encontrou Cerinto lá, ele saiu correndo, gritando: fujam, vamos fugir, a fim de que este edifício não caia em cima de nós, pois Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. E João, o evangelista, segundo essa história, teve medo de estar no mesmo prédio que o herege. Deus pode derrubar o prédio sobre ele, eu posso estar dentro do prédio junto. Claro que é uma história um tanto fantasiosa e até interessante, mas leva um pouco do sentido do que a gente encontra em Jonas. Aqueles homens inocentes daquele pecado estavam no barco de Jonas e estavam prestes a morrer simplesmente porque estavam juntos do profeta fujão. Em 1 Coríntios 5, 9 a 19, nós lemos que nós não podemos estar associados a crentes que vivem de forma licenciosa. Paulo vai dizer, olha, eu não digo que você não deve se relacionar com descrentes, com gente ímpia, com gente cheia de pecados aí do mundo. Mas eu digo que você deve não se relacionar com aquele que se diz irmão, se dizendo irmão, e então é devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Sequer comam com alguém assim. Fujam, não se aproximem desses. Em 2 João 1, nós lemos, se alguém for até vocês não levar essa doutrina, não recebam em casa, não lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas más obras. Queridos, nós, com os nossos pecados, podemos prejudicar quem está à nossa volta. Então, não importa se você não foi pegue com a boca na botija. Não importa se o seu pecado é inocente, não prejudica ninguém. Veja, prejudica aqueles que estão ao seu redor, prejudica a sua igreja, prejudica a sua família, prejudica os seus amigos. Porque você está vivendo como alguém que está espiritualmente negativo, alguém que está vivendo uma vida espiritual longe de Deus, e isso afeta quem está ao seu redor. Isso afeta a influência que você tem sobre as pessoas, isso afeta os seus valores, afeta a sua moral. Querido, Jonas é como Adão. Em Adão, o mundo caiu em pecado. Por causa do pecado de Adão, todo o universo foi afetado. E nós também somos Adão. Porque no nosso pecado, a nossa família é afetada. No nosso pecado, a nossa igreja é afetada. Cuidado com os pecados ocultos, eles não são inocentes. Cuidado com os pecados secretos, eles não são são, como eu diria, inofensivos a quem te rodeia. O pecado de Jonas trouxe desgraça da parte de Deus a quem estava ao redor de Jonas. Os seus pecados não arrependidos podem trazer desgraça da parte de Deus a quem está à sua volta. E é importante que você trate isso com sinceridade. Queridos, é interessantíssimo como na vida de igreja as pessoas crescem e afundam em grupo. Já falei isso várias vezes. As pessoas crescem e afundam em grupo. Raramente você tem alguém crescendo sozinho. Quem está se arrependendo, quem está servindo, quem está amando a Deus, geralmente está levando um monte de gente junto ali. Quem está se entregando ao pecado, quem está negando ao Senhor, quem está vivendo uma vida secular, é alguém que geralmente está levando um monte de gente junto. Você tem que escolher muito bem
com quem você quer estar perto, de quem você quer se cercar, quais são as amizades que você quer valorizar. Você pode, claro, empurrar pessoas para cima, mas é muito fácil ser puxado para baixo também. Eu não estou falando de vida financeira, eu não estou falando de questões sociais, eu estou falando de vida espiritual. Você deve ansiar se rodear de pessoas arrependidas, de gente que reconhece seu pecado e suas falhas, de pessoas que querem servir a Deus. Isso vai te puxar para cima na vida espiritual. Você deve ter medo das pessoas à sua volta se entregarem cada vez mais ao pecado não arrependido e você não fazer nada sobre isso. Quando você nega Mateus 18 e você encontra pessoas à sua volta se entregando ao pecado e você não as confronta ao arrependimento, você está sendo atraído lentamente para esse pecado. Há um reconhecimento de culpa aqui, não há arrependimento genuíno, há só a tristeza segundo o mundo, e existe um amor um tanto errado aqui. Jonas prefere morrer a deixar essas pessoas morrerem. Parece autossacrifício. Ele quer oferecer a própria vida como um caminho de justiça para aquelas pessoas. Moisés, Davi, até Paulo falaram sobre morrer para salvar o povo. Jesus foi aquele que efetivamente fez isso. Ele se entrega, mas Jonas parece ter uma conversa meio mole aqui. Ele não se sacrifica, ele joga essa responsabilidade sobre os outros, ele não ora, ele não pede ajuda da parte de Deus, ele não se arrepende diante de Deus, pede só que os marinheiros o assassinem, não é? Enquanto a gente tem Jesus como aquele que entrega a sua própria vida, Jonas quer simplesmente um caminho frio de fuga. Ele acha que a morte é o último passo de sua fuga de Deus e então escolhe o suicídio infligido por outros como uma forma para isso. Aqui o suicídio não é só um problema filosófico, é um problema espiritual. Jonas quer morrer para fugir de Deus. Ele sabe que existe outro caminho além da própria morte, o caminho do arrependimento. Parece que Jonas quer amar o próximo como a si mesmo, sem amar a Deus sobre todas as coisas. Ele quer morrer para ajudar quem está à sua volta, mas ele não quer buscar o Senhor para ajudar quem está à sua volta e para ajudar a si mesmo nesse caminho. O resultado aqui é um amor ao próximo bastante insuficiente, bastante problemático. O de Jonas nem serve lá de um exemplo muito profundo de como lidar com as fugas de Deus. Então a gente encontra aqui o amor dos gentios. Em vez disso, diz o texto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Esses homens não queriam matar Jonas. Jonas passou muito tempo sem se importar com o mal que estava caindo sobre os outros. Os ímpios em Nínive, diante das ondas da ira de Deus, e ele poderia ir lá comunicar o evangelho, livrar os ninivitas daquela tempestade da ira. E Jonas não faz nada. À sua volta, alguns homens temerosos, com medo de ondas do mar. E Jonas pouco faz também. Apresenta aqui um caminho de que se ele fosse morto, o mar diminuiria. É possível aqui que eles estivessem dando a Jonas um amor sacrificial que Jonas não quis dar aos gentios ao fugir da sua missão. Aqui a gente encontra ímpios tendo mais compaixão do que o crente. Claro, não sei se você já reparou nisso, mas também existe bondade em um mundo sem Deus. Quando a gente olha aí fora, também existem casamentos felizes, também existem pais que amam filhos, também existe caridade, também existe bondade, mesmo em um mundo sem Deus. Às vezes a gente calvinista não entende isso muito bem, né? Acha que o mundo por aí é só maldade e ira e o povo com raiva. Eu lembro uma vez que eu dei uma entrevista falando sobre a pesquisa com moradores de rua, eu disse, não, existe muita bondade no mundo. As pessoas ajudam moradores de rua insistentemente, existe muita gente boa trabalhando. E umas páginas calvinistas ficaram indignadas assim. Teólogo calvinista dizendo que existe bondade no mundo. Existe, gente. Os homens, claro, possuem também maldade dentro de si. Mas não existe só maldade. Existe comiseração, existe a misericórdia também, existe compaixão no mundo. Aqui os homens ímpios não querem matar Jonas. Eles não querem fazer essa maldade, eles não querem ter que pegar aquele homem e jogar aquele homem no mar. Alguns ímpios às vezes têm mais compaixão do que a gente. E Deus colocou esses homens no caminho de Jonas justamente como uma forma de constranger Jonas. Veja, Jonas, Nínive é cheia de gentios. E mesmo em uma terra de maldade, mesmo em um povo longe de Deus, é possível encontrar pessoas com compaixão. Por que é que você não teria compaixão deles?
Mas aparentemente isso não move Jonas o bastante. Isso sequer faz com que Jonas pregue para esses homens. Esses homens assumem uma missão. A gente vai tentar salvar esse profeta fujão. A gente vai salvar as nossas vidas. Eles tentam salvar o barco. Eles remam o máximo que podem. No entanto, eles também estão numa missão que não tem como ser concretizada. Eles são Jonas ali, tentando remar contra uma maré que era impossível de vencer. Infelizmente, não dá para remar mais forte do que Deus. Eles tentam achar uma terra seca que eles nunca iam encontrar pelas próprias forças. Jonas procurava a sua terra seca. Ele queria fugir da tempestade da vontade de Deus para a sua vida. Porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, às vezes se manifesta em nós como uma grande tempestade, não é? Ele nos tira da nossa terra para ir pregar a um povo violento. Esses homens estão numa tempestade, querendo encontrar uma terra seca. E nós, igualmente, estamos buscando terras secas para longe das tempestades da nossa vida, mas esses lugares de segurança precisam ser em Deus. Esses homens estão buscando uma terra seca. Jonas está buscando uma terra seca em Tarsis. E todos eles deveriam encontrar seu ancoradouro no Senhor. A gente, igualmente, com esses homens, remamos e remamos com afinco para encontrar paz e segurança, às vezes longe de Deus. E como Jonas, fugimos dele. O texto diz que eles não podiam, porque o mar se tornava cada vez mais revoltoso, cada vez mais tempestuoso contra eles. Ah, queridos, quem de nós rema mais forte que Deus? Eles estavam em situação terrível, porque todos morreriam. Jonas não ia morrer sozinho, iam morrer todos. Jonas era uma bomba relógio, fazendo tic-tac. A qualquer momento, aquele barco ia naufragar. O comentarista Frank Page diz algo muito sério ao explicar esse versículo aqui. Ele diz que tornou-se bastante óbvio para os marinheiros que o Deus de Jonas não era a favor do método escolhido para lidar com a situação de Jonas. Soluções superficiais para os emaranhados causados por nossa rebelião e desobediência raramente funcionam. Arrependimento muitas vezes requer uma ação radical. Tudo estava dando errado no barco de Jonas. E a única forma de resolver naquele momento era ou Jonas se livrando da carga do seu pecado, ou se livrando de Jonas. Queridos, quando tudo começa a dar errado, a gente tem que se avaliar e pensar se nós não somos Jonas na tempestade. Veja, às vezes a nossa vida começa a entrar em colapso, né? As coisas começam a dar errado tudo ao mesmo tempo. E nesses momentos a gente tem que avaliar o nosso interior. Porque quando a gente olha para a história de Jó era um homem santo, que vivia diante de Deus e tudo começou a dar errado ao mesmo tempo. Perde bens, perde suas coisas, perde seus filhos, perde sua saúde, perde a sua paz no seu casamento, tudo começa a dar errado. Será que Jó era o Jonas da tempestade? Não. Essa é a acusação de seus amigos. Jó, você pode estar em pecado. Jó, você está fugindo de Deus. Jó, confessa o que você fez de errado. E nem sempre o sofrimento é fruto do pecado. Às vezes, no entanto, é. E aqui no caso, Jonas está sofrendo e as pessoas em volta estão sofrendo por causa do pecado. Então veja, quando o sofrimento cai sobre nós, esse é o momento da gente se avaliar. Deus, eu sou Jó ou eu sou Jonas? Ah, Deus, eu estou vivendo com o Senhor, esse sofrimento é uma forma do Senhor me trazer para mais perto de Ti em arrependimento, porque eu tenho fugido? Ou esse sofrimento é só uma forma do Senhor testar e me mostrar mais uma vez a fé? Nos dois cenários, só existe uma postura. Você pode ser Jó, você pode ser Jonas, o que importa é você tem vivido perto de Deus? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você tem procurado ao Senhor para mudar? Onde é que você pode reavaliar? Jó diz, me digam quais são os meus pecados que eu me arrependo agora. Se Deus está me punindo, me diz onde foi que eu errei. É só me dizer, eu resolvo agora com Ele. Essa é a postura de Jó. Eu quero me arrepender, eu quero voltar atrás, me diz o que foi que eu fiz de errado, que eu resolvo. A postura de Jonas é o sofrimento vir e fugir mais uma vez para longe do Senhor. Não fugir para Deus, não se arrepender nele, não confiar na obra dele, mas então fugir. Quando tudo começa a dar errado, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Diante de Deus, eu sou quem? Eu sou Jó sendo provado ou eu sou Jonas sendo punido? Permitam-me caminhar para concluir.
A fuga de Jonas era uma fuga física. Jonas estava tentando se afastar fisicamente de Deus. Isso vem do modo como, eu já expliquei para vocês isso antes, se interpretava a soberania de Deus naquele tempo. Era definido por limites geográficos. Jonas tenta se afastar. Isso é considerado até pelo pastor lá no capítulo 9 de Moby Dick. Ele diz, carregando este pecado da desobediência, Jonas ainda tenta zombar de Deus, procurando fugir dele. Pensa que um navio feito pelo homem poderá carregá-lo para países onde Deus não reina, onde reinam os capitães dessa terra. Jonas acha que pode fugir fisicamente do Senhor. A gente lê e pensa, que tolice, né? Que tolice. Como é que alguém pode achar que mudando de geografia foge de Deus? Mas nós temos as nossas tolices. Porque nós não achamos que Deus é limitado geograficamente, mas nós achamos que Deus é limitado pelas áreas da vida. Deus reina sobre tudo geograficamente, mas Ele não reina sobre o meu trabalho, Ele não reina sobre as minhas decisões profissionais, Ele não reina sobre os meus prazeres, Ele não reina sobre o meu entretenimento, Ele não reina sobre os meus estudos, Ele não reina sobre a minha ideologia política, Ele não reina pelas escolhas que eu faço na minha vida doméstica, e então eu tento encontrar ali o meu refúgio. Está ali a minha terra seca. Eu vou remar para cá, porque aqui Deus não vê. Está aqui o meu navio, onde eu fujo. Então, ao invés de eu viver uma vida santa e correta, eu vou encontrar as minhas pequenas áreas da vida onde Deus não tem nada para me dizer. E onde eu posso agir como eu quiser. E eu encontro minha terra seca na minha conta bancária muito gorda, aleluia. Eu encontro minha terra seca no tamanho do meu carro, eu encontro minha terra seca na distância das minhas viagens, eu encontro minha terra seca nos prazeres que eu acumulo, eu encontro minha terra seca na glutonaria, na preguiça. Eu encontro minha terra seca na reputação. Encontro minha terra seca nos prazeres físicos. E a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está ali. Ou no mínimo que Deus não vai levantar nenhuma onda para me engolir nesse barco que eu encontrei para Tarsis. Queridos, a gente não acha que vai fugir de Deus geograficamente, mas a gente acha que pode fugir de Deus encontrando algo que nos recompense, onde nós possamos fugir de sua lei, fugir dos seus olhos, fugir de sua majestade. E você esquece que você obriga Deus a ver enquanto você peca. Que Deus está vendo os seus pecados. Não tem como fugir dele. Deus vê cada um dos seus erros. Deus não fecha os olhos. Deus não vira a cara. Deus vê. Ele está perto. Como diz certa canção, Ele está tão perto quanto a sua pele. Ele está tão perto quanto o seu ego. E não tem como fugir disso. Deus está do seu lado, está em você. Se você é um crente, o Espírito mora em você. Você leva o Espírito Santo com você, tentando fugir de Deus. Somos todos Jonas, procurando lugares onde reinam os capitães dessa terra para tentar se esconder dele. Queridos, é inútil tentar vencer de Deus. É inútil tentar fugir de sua lei. É impossível vivermos a vida da obsessão de tentar se livrar dele para fazer as nossas coisas do nosso próprio jeito. É loucura tentar viver frustrados com as circunstâncias que Deus nos deu, achando que de alguma forma poderemos nos libertar do próprio Senhor. Queridos, nós só podemos correr para Ele. Ou o nosso final será como o final de Jonas nesse barco, lançado no fundo do oceano, como uma carga, como um tráfico, como um iníquo. Nós acabamos como Arabe no fim de Moby Dick, onde em sua obsessão ele finalmente encontra a baleia. Passa 3 dias numa batalha contra aquele grande ser marinho e no final ele fala contra a baleia como se falasse contra Deus. Ao fim do livro ele diz assim: avanço em tua direção, baleia destruidora e inconquistável, luto contigo pela última vez. E do coração do inferno te apunhalo. Pelo ódio que te devoto, sobre ti lanço o meu último sopro. Afunda todos os ataúdes e caixões, carrega-os para uma vala comum. E como nenhum deles pode ser meu, deixa-me então ser rebocado aos pedaços, perseguindo-te, ainda ligado a ti, maldita besta. E assim sendo, ofereço-te a minha lança. E diz a história que ele então dispara o arpão acerta a baleia que recebe o golpe fatal, mas a corda
que liga o arpão ao barco, silenciosamente se enrola no pescoço de Arabe. A baleia, então, ao fim de sua vida, afunda no oceano e ele é puxado, então, junto com a baleia, para fora do bote, antes que a tripulação percebesse. E junto da sua inimiga, o capitão desaparece nas profundezas do mar. Queridos, esse é o nosso destino, se vivemos como Jonas. Esse é o nosso destino, se vivemos fugindo de Deus. Tentaremos vencê-lo. Tentaremos correr mais rápido do que ele. Tentaremos fazer as coisas de acordo com as nossas próprias vontades, estabelecer os nossos próprios planos, viver pela nossa própria lei, evitar o arrependimento. E no fim das contas, o que sobra é sermos puxados para o fundo do oceano, termos um caixão cujos pregos são as ondas, e no fim das contas sermos sucumbidos na ira de Deus. É pela obsessão em fugir de Deus que Jonas acaba afogado nessa fuga. E, queridos, é isso que nos espera se agirmos como Jonas, preferindo morrer a se arrepender, preferindo fazer as coisas do nosso próprio jeito, permanecendo nas nossas fugas. Na primeira tempestade, na primeira onda alta, Jonas deveria ter se dobrado em arrependimento. Deus vai nos dando sinais. Queridos, muitos de nós têm a sorte de ver a tempestade se formar devagar. O vento começa a soprar mais forte. As ondas começam a subir. As coisas começam a dar errado. A vida parece que vai indo para rumos que não deveriam. O teu pecado vai chegando cada vez mais perto de ser descoberto. E você é descoberto uma vez e a sua esposa te perdoa. Você é descoberto uma segunda e ela perdoa de novo. E chega uma hora que talvez não dê mais para voltar atrás. Como diz a famosa ilustração, Deus tem duas mãos. Com uma mão ele segura, ele retém a sua ira. Com outra mão ele nos convida ao arrependimento, mas um dia as duas mãos caem. E então a sua ira recai sobre nós. Por isso que é dito, busque ao Senhor enquanto ainda se pode achá-lo. Uma hora a tempestade afunda o barco, e nós e aqueles que estão à nossa volta afundam com a gente. Nossa postura diante das tempestades da vida é só uma, é a postura de procurar o Senhor. É a procura de se arrepender de nossas falhas, de mudar o nosso comportamento, de nos humilhar diante desse Deus, e então encontrar nele, a nossa terra seca.